Glória a Deus. Efésios 6, 18 a 20. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem em toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como cumpre fazer. Diga comigo, orem. Diga forte, orem. Vigiem. Perseverança. Diga súplica. Essas são palavras-chave aqui nesse texto. Oração, vigilância, súplica, perseverança. Essas são palavras importantes aqui na fala do apóstolo Paulo. Você pode se sentar. Deus te abençoe. Vou liberar as crianças para o ministério infantil. Crianças até 11 anos estão liberadas lá para o ministério infantil com a tia Iris. Vai lá, vai na bênção. Quem me ouve diz amém. Então olhe para mim. A oração, ela é tão essencial para a sobrevivência do cristão quanto o alimento diário que participamos. Você comeu hoje? Ontem? Anteontem? Semana passada? Pretende comer amanhã? A oração é assim. A oração é um alimento para a nossa vida. Quem não ora está sentenciado ao fracasso espiritual. Orar não é pagar preço, como alguns costumam dizer. A oração, ela não é algo que é penoso, desgastante, custoso. Pagar preço é isso. É algo que lhe custe, é algo que é penoso, pesado. A oração não, a oração é um relacionamento. A oração é uma conversa. Ninguém deve permanecer em um relacionamento árduo, pesado, custoso, doloroso. É importante sabermos ainda que a oração também não é um monólogo, que você fala sozinho. A oração é um diálogo. Na oração falamos e Deus também fala. É por isso que a oração é um relacionamento. É uma via de mão dupla. É impossível desenvolvermos uma boa relação onde não há diálogo. Você já deve ter tido uma experiência ruim de você assentar com alguém que é ruim de prosa, ruim de papo. E você fala algumas coisas lá, mas o papo não flui, a conversa não anda. É péssimo. Você olha, você fica 10 minutos lá perto da pessoa sem assunto e parece que passou uma eternidade. Mas quando você está próximo de alguém, que a conversa flui, que você já tem uma comunhão maior, o tempo passa e você nem percebe. A oração também é assim. A oração deve caminhar nesse sentido. Você só consegue passar horas conversando com quem você desenvolveu um nível elevado de relacionamento. O grande problema é que transformamos a oração em uma espécie de uma lista enorme de pedidos e mais nada. Paramos, poucos minutos, apresentamos essa lista enorme de pedidos. Quando achamos que pedimos tudo o que precisávamos, levantamos a nossa oração ou saímos e vamos embora. É apenas uma lista enorme de súplicas. Billy Graham disse que a oração é uma conversação de mão dupla entre você e Deus. Nem sempre, todavia, eu devo te alertar,
que a resposta de Deus virá em forma de palavras. A resposta de Deus para a sua oração, ela pode vir em forma de uma percepção. Você está pedindo algo e de repente a sua mente abre, a sua visão abre, e você começa a perceber algo à sua frente que você não tinha visto antes. Alguns chegam a dizer assim: como eu não havia percebido isso antes? Isso estava aqui bem na frente dos meus olhos e eu não tinha visto. Porque Deus te respondeu, Ele abriu a sua visão, a sua percepção ela foi aguçada, e você passou a ver aquilo que você não via antes. A oração, além de ser um diálogo e não um monólogo, a oração também, ela é como uma maratona. Quem não tem o hábito de correr, não consegue fazer longos percursos. Uma rápida caminhada já é suficiente para a pessoa se cansar, ficar exausta, ter dores musculares. Ninguém consegue cumprir uma longa maratona sem treinos e preparo físico. É preciso habituar-se, mudar a alimentação. Acima disso, ter muita força de vontade própria. É querer fazer, é desejar fazer. Uma vida contínua de oração também é assim. Em primeiro momento, vão faltar palavras, vão surgir incômodos, mas se você tiver vontade própria, não haverá dificuldades maiores para no decorrer do tempo você percorrer longos trajetos. A oração, ela é extremamente importante, como a comida que comemos diariamente para a manutenção do nosso físico. Assim é a oração para a nossa vida espiritual. A oração, ela faz cair algumas barreiras. Primeira, a oração faz cair as barreiras do orgulho pessoal. Um dos aspectos do orgulhoso, é que ele pensa que ele sozinho resolve tudo. Um dos aspectos do orgulho é a autossuficiência, é o desejo de realização da própria vontade. O orgulhoso é uma pessoa controladora e pensa que suas vontades, desejos e pensamentos devem prevalecer. O orgulhoso é assim, é uma pessoa egoísta. O orgulho conduz a pessoa a agir pensando apenas em si próprio. Ele não pensa em mais ninguém. O orgulhoso jamais pensa no próximo. E ninguém melhor do que alguém que pensa no próximo do que Jesus. Mateus 26, 42. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. O melhor exemplo de alguém que não é egoísta é Jesus. Prestes a ser preso, Jesus estava orando no jardim do Getsêmani. Se como Deus ele via por antecipação todo o sofrimento no Calvário, como homem, ele sofria a ponto de suar gotas de sangue. A sua alma entrou em um estado elevadíssimo de estresse, a ponto de suar gotas de sangue. A psicologia vai falar isso. A psicologia é uma ciência que estuda a mente, o comportamento, uma ciência moderna. Naquela época ainda não existia. Hoje a psicologia diz isso, que ele estava com um altíssimo nível de estresse, foi capaz de suar gotas de sangue, mesmo sabendo do propósito. Pedir o alívio do sofrimento da cruz é absolutamente compreensível. Jesus, em maneira nenhuma, de ponto de vista nenhum, de forma nenhuma, ele pensou em voltar. Ele sentia antecipadamente a agonia da cruz, e o seu corpo físico, sentindo o peso daquilo, fez com que ele orasse pedindo ao Senhor: olha, passa de mim, mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Alguém que não estava pensando apenas nele. Jesus demonstrou na prática aquilo que havia ensinado aos seus discípulos quando disse: seja feita a sua vontade e não a minha. Isso aqui é coisa de gente que não é orgulhoso.
é coisa de gente que pensa no outro, é coisa de gente que se entrega em benefício do outro. A oração é um relacionamento de entrega, é uma rendição. Quem faz assim jamais viverá o orgulho pessoal, jamais vai se colocar numa posição de se sentir melhor do que o outro. Jesus se submeteu à morte, e de forma mais vergonhosa da sua época, que era a morte de cruz. Apenas os piores criminosos é que morriam crucificados. Apenas os piores criminosos é que tinham uma condenação daquele jeito. Ele se humilhou a isso. A.W. Tozer, que é um escritor muito famoso, e eu recomendo você que leia livros dele. Ele disse que precisamos orar e continuar orando até começarmos a orar verdadeiramente. A oração faz cair as barreiras, faz cair a barreira do orgulho. A oração também faz cair as barreiras da humilhação. Ouça esse texto de 1 Samuel capítulo 1, versículos 9 a 11. Certa vez, quando terminou de comer em Siló, estando o sumo sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação dessa tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas deres-lhe um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. A humilhação é uma exposição pública ao ridículo. Ana era esposa que não podia ter filhos. A mulher que era estéril era a pior humilhação que ela podia enfrentar naquela época e naquela cultura. Abriu-se um precedente mais cultural do que legal. Quando a mulher não podia ter filhos, o marido podia ter filhos com uma escrava, por exemplo. Elcana fez isso. Ana era humilhada por essa razão, e por certo orou muitas vezes para que Deus lhe desse condições de ser mãe. E em uma determinada ocasião, a Bíblia fala, uma oração específica, em um dia específico de oração, ela entrou no templo e começou a clamar ao Senhor de maneira pública por essa bênção. A ponto que, se você continuar lendo o texto, você vai ver que a agonia e a amargura dela e a forma com que ela orava era de uma forma tão intensa e de uma forma assim tão desesperada, que o sacerdote olhou e pensou: essa mulher, bebeu, está tonta. Ele chegou a perguntar para ela: por que você está embriagada? Ela respondeu que não era isso. Resultado da sua oração, versículo 20 do capítulo 1 de 1 Samuel. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Deus a atendeu. No entanto, isso não era algo para ser esfregado em quem a perseguia ou provavelmente torcia para o seu fracasso. A oração não é para isso. A oração é um caminho que nos leva ao lugar da honra, a reconhecer o valor das pessoas. Perceba que Ana não queria mais ser humilhada. Ela pediu um filho e disse que o devolveria ao Senhor caso o Senhor lhe concedesse. Ela queria que o nome de Deus fosse glorificado através daquilo. A oração faz cair as barreiras da humilhação. Ore ao Senhor. Está sendo humilhado por quem? Pelo quê? Ore ao Senhor. A oração faz cair as barreiras da humilhação. O Senhor vai lhe honrar. O Senhor vai lhe exaltar. O Senhor vai lhe conceder essa bênção e nunca mais você vai voltar ao seu lugar da humilhação. Essa é uma palavra profética para a gente que está me ouvindo aqui nessa noite. Creia nisso em nome de Jesus. A oração ainda faz cair, além da barreira do orgulho, faz cair a barreira da humilhação e faz cair também as barreiras
do impossível. Olha o que diz o texto. Êxodo capítulo 14, versículos 13 a 16. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quieto, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornareis ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Por que você ora? Por que você pede? Por que você suplica? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a vara que está na sua mão, estenda a sua mão ao mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. A saída dos israelitas da terra do Egito foi um processo doloroso, um processo dramático, uma caminhada de muitos problemas. Talvez o maior deles tenha sido esse episódio do mar. Impedidos de prosseguir, impedidos de escaparem de um lado e para o outro, Faraó encurralou o povo em um beco sem saída. Tem horas que é assim. Você se vê cercado, preso, sem uma maneira de sair, não tem uma porta. A aflição, o problema, o inimigo cerca de todos os lados. A situação fica feia. Deus falou com Moisés: fale para o povo que marche. Marchar para onde? Fale para eles para marcharem. Há momentos que as impossibilidades são assim, estão para todo lado. O pensamento dos israelitas é que seriam massacrados, seriam exterminados. Restou a alternativa que os israelitas não estavam habituados: a oração. Moisés orou ao Senhor. Deus enviou um vento forte durante toda aquela noite, diz o texto. O vento começou a soprar mar adentro, transformou o caminho em terra seca, no meio do mar, com paredão de água e paredão de água do outro lado, água de um lado e água do outro. Moisés orou ao Senhor, e o Senhor fez isso, abriu um caminho para que pudessem atravessar. A oração faz cair as barreiras do impossível. Estenda a sua mão assim como quem recebe. Há momentos da nossa vida que a gente olha e não tem porta. Quando você olha e você vê a porta está lá fechada, mas é um pouco mais fácil. Mas tem hora que você olha e não vê porta nenhuma. Tem hora que você olha é só muralhas, tem hora que você olha é só paredão. Eu tenho uma notícia para te dar aqui em nome de Jesus. Servimos a um Deus que é especialista em abrir portas onde não existem portas. Onde é que estava a porta? Não existia. Tinha barreiras de um lado e do outro, à frente tinha um mar. Mas no lugar onde não existia uma porta, Deus abriu uma porta para o seu povo atravessar. Creia nisso. Deus de Israel, Deus de Moisés, é o mesmo Deus que nós servimos. A oração faz cair as barreiras do impossível. Moisés estendeu, Êxodo 14, 21, 22. Estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar do mar por um vento forte oriental durante toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como um muro à sua direita e esquerda. Alguém fez uma charge outro dia, eu achei muito legal. É claro que é um invencionista, é uma charge. Paredão de água de um lado, paredão de água do outro. Os meninos passando, dando tchau para os golfinhos, para as baleias, tudo encalhado lá de um lado e do outro assim. Eu não tinha como continuar, tinha um paredão, tinha um negócio no meio ali que impedia. Deus é Deus que faz o impossível tornar realidade. Constantemente somos encurralados assim.
situações impossíveis, difíceis à nossa força, doença, problema de saúde, problema familiar, dívida, causa na justiça, e outros. A oração traz uma solução para aquilo que é impossível. O poder de Deus anula o impossível. Vou repetir isso. O poder de Deus anula o que é impossível. Deus disse aos israelitas aquilo que ele desejava que fizessem. Preste atenção nisso aqui, que chique. Deus falou para os israelitas o que ele desejava que eles fizessem. Mas para o homem de oração chamado Moisés, Deus falou o porquê daquelas coisas. Saber só o que é para fazer é uma coisa. Saber por que é para fazer é outra completamente diferente. Ele falou isso para um homem que estava acostumado a orar. Ele falou isso para um homem que encontrava com ele nos montes e tinha experiências extraordinárias com ele. A oração é indispensável para que conheçamos a vontade de Deus para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Não existe ninguém aqui me ouvindo que não tenha um propósito de Deus na sua vida. Quer conhecer o propósito de Deus para a sua vida? Ore. O Senhor não só vai direcionar você para fazer algo, mas Ele vai te mostrar como e por que fazer. A oração faz isto. A oração derruba as barreiras da impossibilidade. Por fim, a oração faz cair as barreiras da incredulidade. Faz cair as barreiras do orgulho, da humilhação, da impossibilidade. E a oração faz cair também as barreiras da incredulidade. O povo israelita estava próximo da fronteira de Canaã, muito perto de entrar na terra prometida. Pertinho. Os espias saíram para dar uma olhada na terra. Mas eles voltaram de lá, dos 12, 10 totalmente incrédulos. A falta de fé é um negócio extremamente contagiante, como também a fé é contagiante. Mas eu acho que a incredulidade talvez seja pior por causa da nossa inclinação. Esses 10 espias voltaram do seu trabalho que Moisés havia mandado fazer, totalmente cheios de incredulidade. Não é possível possuir a terra. Não tem jeito da gente entrar. Espera aí, gente. Números 14, 11. O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me provocará? A incredulidade é isso. A incredulidade é uma provocação. Porque quando você duvida, quando você é incrédulo, você está duvidando da capacidade de Deus, você está duvidando do amor dele, você está duvidando da fidelidade dele, você está duvidando do poder dele. E aí o Senhor perguntou a Moisés: até quando esse povo vai ficar me provocando desse jeito? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio dele? Deus tinha feito um monte de coisa, gente. Isso começou lá no Egito, aquele monte de praga, o livramento no mar. Deus foi capaz de fazer água brotar da rocha. Teve um dia que eles começaram a reclamar tanto, coisa típica do ser humano, reclamar
aparentemente por uma bobagem. Eles estavam reclamando que estavam comendo só o maná e não tinha carne, e começaram a reclamar a falta de carne. Se bem que carne é um negócio bom, né? Mas diz o texto que Deus fez soprar um vento e trouxe um monte de codorna no ar. Eu não sei de onde aquilo saiu, de qual galinheiro que foi. E aquilo que eles comeram tanta carne, a linguagem do texto, eles comeram tanta carne que saiu carne pro nariz. Linguagem figurada. Comeu, mas comeu mesmo. Qual crente? Estafou. Deus fez um monte de coisa. Deus fez muralhas cair com toque de trombeta. Deus havia feito muitos sinais. E aí Deus estava perguntando para Moisés agora nesse texto aqui: peraí, o que essa turma está achando que é? Até quando esse povo não vai crer em mim? Até quando eu vou ficar duvidando? Depois de tantos sinais que eu fiz no meio desse povo. A incredulidade consegue apagar da nossa memória todas as demonstrações que vimos do grande poder de Deus. É provável que eu esteja falando agora para alguém aqui, ou até para alguém que vai me assistir depois. Depois de ter recebido muitos milagres de Deus, com situações muito piores do que essa que você está vivendo, ainda assim, você é capaz de duvidar que esse problema, que é bem menor do que outros que você já solucionou, não vai ter jeito. A incredulidade tem esse poder de apagar da nossa mente, da nossa memória, aquilo que vimos do agir de Deus na nossa vida. Todos os exemplos da fidelidade de Deus que temos na sua palavra, às vezes não é suficiente para acreditarmos que Deus vai nos abrir uma porta, que Deus vai resolver. A oração faz cair isso. A oração faz cair essa barreira. Quando nós começamos a orar, quando você começa a orar, você começa a se lembrar daquilo que Deus fez. Quando você esquece das promessas de Deus, começa a imaginar coisas terríveis. Quantas bobagens já não passou na nossa mente, hein, gente? Quantas besteiras já não passou na nossa mente, diante de uma aflição, diante de um problema. A incredulidade faz isso, faz brotar na nossa mente os piores pensamentos, faz brotar no nosso coração os piores desejos. Nós começamos a imaginar coisas terríveis. Quando a decepção ou o desconforto nos fazem infelizes com a vontade de Deus, deixamos de crer e começamos a murmurar. A decepção e o desconforto não pode te levar a desacreditar no poder de Deus. Jesus disse para os seus discípulos: no mundo vocês terão aflições. Nós estamos sujeitos a isso. Nós estamos sujeitos a situações de desconforto. Nós estamos sujeitos a decepções. Mas isso não pode brotar no nosso coração, ou fazer brotar no nosso coração murmuração, e deixarmos de crer na presença de Deus, no agir de Deus, no poder de Deus. Creia que Deus continua sentado no seu alto e sublime trono. Pela fé os israelitas haviam marchado para fora do Egito e deveriam, portanto, pela fé, aquietar-se e ver Deus completar a grande obra que havia começado a realizar desde lá de trás. Mas as dificuldades fizeram com que os israelitas começassem a murmurar, a desacreditar em Deus. Escute isso. Quem me ouve diz amém. Não perdeu o costume. A verdadeira fé depende daquilo que Deus diz e não daquilo que vemos. A verdadeira fé depende daquilo que Deus diz e não daquilo que vemos, e nem da maneira que sentimos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quer ter fé? Fé. Creia apenas naquilo que Deus te falou. Seus olhos podem estar vendo outra coisa,
seu coração pode estar sentindo outra coisa. Isso parece paradoxal, mas se você conseguir explicar isso do ponto de vista racional, deixa de ser fé. Você pode estar vendo outra coisa, você pode estar sentindo outra coisa, mas se Deus falou diferente, creia. É a direção dele para a sua vida. É o caminho certo para a sua vida. Fé não é crer, apesar das evidências. Isso pode ser outra coisa, superstição, qualquer outro tipo de coisa. Fé obedece, apesar das circunstâncias. Fé obedece, apesar das consequências, apesar das condições, apesar do ambiente. Uma vida de oração nos tornará mais propícios a estas verdades. Por que é difícil às vezes colocar isso aqui em prática? Por que às vezes examinamos isso aqui mais do ponto de vista racional do que do ponto de vista da fé? É porque falta-nos oração. Tem um amigo que é muito próximo a você. Você conhece ele bem. E que quando ele fala com você uma coisa, você sabe que ele está sendo sincero. Ele fala: olha, eu vou fazer, você pode confiar que ele vai fazer. Assim é Deus. O relacionamento próximo com Deus, uma vida de oração, nos conduzirá a crermos que Ele fará aquilo que Ele diz na sua palavra que fará. Se está difícil acreditar nisso, é porque está faltando aproximação, está faltando intimidade, está faltando comunhão. Venha mais para perto. O Senhor está te convidando para o lugar secreto da oração, para o lugar mais perto, onde você encontra com Ele. Aquele lugar secreto que você e Ele sabem que você dobra o seu joelho, que você fala com Ele. Eu te convido a estar de pé comigo, por favor. A oração é um veículo que nos conduz à presença de Deus. É a chave que abre as portas improváveis. Olhe para mim. Alguém está duvidando da sua capacidade, duvidando da sua influência, duvidando que você pode. Essa porta não é para você. Você? Nisso aí? Eu já tive algumas oportunidades na minha vida que alguém desdenhou de mim, na minha cara. Não é nem que eu fiquei sabendo depois. Gente que desdenhou de mim na minha cara. A oração nos abre portas improváveis. Portas que aparentemente não era para você, portas que aparentemente não estaria à sua disposição, portas que aparentemente não era para sua família. A oração faz abrir portas improváveis. Jesus disse que aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre. A porta se A oração é o portal de entrada no mundo espiritual. Deus espera nos encontrar no lugar secreto da oração. Ou investimos parte do nosso tempo em oração, ou passaremos a maior parte do tempo perdidos, sem saber o que fazer. É para repetir? Ou investimos parte do nosso tempo em oração, ou passaremos a maior parte do nosso tempo perdidos, sem saber o que fazer. A oração não é para determinar nada para Deus. A oração é para receber a determinação de Deus para a nossa vida. Quem falou isso foi o Hernandes Dias Lopes. Uma outra frase do Spurgeon: quando Deus quer fazer uma grande obra, primeiro Ele coloca o seu povo para orar.
Nós estamos em um propósito de jejum e oração durante 21 dias. Começamos no dia 12, segunda-feira última. Nós vamos encerrar isso lá no dia 2 do mês que vem. Eu vou te falar uma coisa. Eu tive nesses dias dessa semana 2 dias que para mim foram terríveis. As batalhas que eu enfrentei para conseguir cumprir o meu propósito. Um foi na terça-feira e o outro dia na quinta-feira. Não sei se mais alguém comungou comigo desses dias. Tem vezes que às vezes eu não estou em jejum. Eu entro dia dentro, às vezes sem comer. Mexe com uma coisa, mexe com a outra e tal, vou comer um negócio. Tranquilo, vai de boa. Agora partiu para esse negócio aí, vira uma guerra. Quando Deus quer fazer uma grande obra no meio do seu povo, primeiro Ele coloca o seu povo para orar. Nós estamos em uma batalha. Se temos esse mundo um inimigo como Satanás, e se o pecado e o mal são abomináveis ao Senhor, não devemos guerrear contra ele, senão de outra maneira, a não ser de joelhos no chão. Os verdadeiros guerreiros são aqueles que lutam diante de Deus em oração. Vamos lá, Diogo. Os verdadeiros guerreiros são aqueles que lutam diante de Deus em oração. Um texto e eu encerro. Isaías 42, 13. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Vamos guerrear.